Então, iniciando o segundo exemplo sobre o princípio da entidade. Segundo exemplo, eu saio da palavra subscrição, que eu acabei deixando no quadro, no primeiro movimento, mas já visualizando o balanço. Porque quando você constituir uma empresa, ó, só a subscrição, você vai verificar que o ativo e o passivo, que envolve o princípio da entidade, ó, o ativo e o passivo, que envolve o princípio da entidade, ele não foi alterado ainda. Só que, quando eu falei na palavra integralização, é obrigatório você ter disposição em dinheiro ou bens no ativo. E aí você vai ter o início do patrimônio sendo constituído, financiado pelos capitais próprios. Então, financiados por Pedro e Paulo, que são os nossos exemplos. No nosso caso, só Pedro está iniciando com a integralização. Paulo ainda não dispôs de nada, não aportou nenhum valor. Então aqui, ó, significa dizer, ó, Pedro e Paulo que vão originar o recurso. Então eles são os credores da empresa. Como credores da empresa, vocês vão notar que o capital social ele vai se posicionar por 100 mil a crédito, naquela informação inicial, onde nós posicionamos crédito em capital, débito em capital a realizar. Então a subscrição que está aqui no quadro, que é o primeiro momento aqui, vai ocorrer agora uma integralização. A integralização só de um sócio, no caso 50 mil, faz com que você visualize o crédito no capital a realizar, o débito na conta banco, conta movimento. Então o banco, conta movimento, então nós temos aqui, ó, banco, conta, movimento. Você sempre tem a aplicação de recurso, então sempre lembrar, ó, a palavra aplicação significa dizer que você sempre vai aumentar por débito o ativo, porque ele tem uma natureza devedora. Então uma das dúvidas que sempre ocorre é, por que o banco tem natureza devedora? Porque quem vai originar o recurso são os terceiros ou os próprios. Então no caso, Pedro é um capital próprio. Então ele está originando o recurso para aplicar numa conta aberta pela condição da empresa para receber esse recurso. Então esse recurso que nós estamos intitulando como lançamento 2, nós vamos ter que saber que a subscrição não altera o patrimônio da empresa. Então o patrimônio ele vem a ser o que? O patrimônio da entidade, que é o ativo e o passivo. Então tudo que é estudado dentro da contabilidade está no patrimônio, ativo e passivo. No patrimônio líquido, você visualiza o que? Inicialmente a constituição da empresa, a subscrição do ato. Então quando você subscreve, você não está alterando o patrimônio. Você passa a alterar o patrimônio quando você vem com um determinado termo, como exemplo, a integralização sempre vai alterar o patrimônio. E o ativo vai aumentar. Então, falou a palavra integralização, realização, aportou o capital, você sempre vai ver o ativo aumentar. E sempre vai verificar que o patrimônio líquido também aumenta. Então, estaria aqui, o aumento do ativo pela integralização. E o aumento do patrimônio líquido na condição do capital a realizar. Então, nós temos sempre o que? Princípio da entidade. Qual que é a base do seu estudo? Bens e direitos serão envolvidos correlacionando com as obrigações. Então, tudo que for patrimônio, nós vamos sempre estar falando de bens, direitos, obrigações. E focando sempre o que? Anualmente, patrimônio líquido, você tem o que? Que publicar no livro diário o balanço e o resultado do exercício para saber o que? Como que anda a empresa. Porque por obrigação, nós temos o que? A contabilidade, que estudar o patrimônio e anualmente verificar quanto vale a empresa. Então é adequado os investidores, bancos, financiadores da empresa quererem saber se a empresa está bem ou não financeiramente, economicamente. Então o estudo do patrimônio vai colocar se o ativo, que é importante para a empresa, crescer e o passivo ser bem administrado e ser bem menor do que o
o ativo ser maior que o passivo para você poder ter o quê? Uma situação adequada para a sua empresa. Então, sabendo a palavra integralização, nós já sabemos o seguinte: sempre que envolver subscrição, que é o primeiro caso, mais PL menos PL. Sempre que ocorrer integralização, nós temos mais ativo, mais patrimônio. Isso é importante, tendo em vista o quê? Que a subscrição nunca vai alterar o valor do patrimônio, porque é apenas um ato. A integralização sempre altera o valor do patrimônio. Então, sempre que você puder utilizar o balanço patrimonial como base do estudo, depois você vai ficar o quê? Verificando que essa doutrina patrimonialista que começa a ser evidenciada, ela é importante para saber que o final, que é o balanço, ela explica a posição do débito e crédito, que o ativo só aumenta por débito. Então, aqui só aumenta por débito. E o passivo e o patrimônio, você vai ver como eles verificam a condição das origens, eles só vão ter aumento por crédito. Por isso que nós temos sempre o posicionamento. Vai entrar dinheiro, vai entrar imóvel, terreno, mesa, cadeira, é débito. Quem original, recurso, terceiros ou próprios terão crédito, serão os credores da empresa. Então fechamos o exemplo 2. Lembrando sempre da integralização, que é o segundo passo. Beleza, agora você pegou